aqui, se você não esteve, eu aconselho que você depois escute essa palavra sobre disciplina, sobre termos esta vida realmente dedicada ao Senhor, esse governo, governar as nossas vidas, no que a palavra fala de uma das características do fruto do Espírito, que é domínio próprio. E a palavra domínio, que é fiel ao sentido grego, vem da palavra latina dominus, que quer dizer governo, reino. É reinar sobre si mesmo. Você tem que reinar sobre a sua vida, você tem que reinar sobre o seu viver, você tem que reinar sobre o seu corpo, inclusive. Eu ouvi um pastor falando que muitas vezes ele conversa com o corpo dele. Você, às vezes, eu acho que tem que conversar também com a sua alma. Davi diz no Salmo: por que estás abatida, ó minha alma? Com quem que ele estava falando? Com ele próprio. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você tem que conversar com você. Muitas vezes você está, e eu quero animar a toda esta igreja para que nós tenhamos a prática. Nós dissemos aqui do segredo da prática. E acima de tudo o que a Bíblia diz, que a prática do exercício físico para pouco é proveitoso, mas a prática da piedade, de uma vida piedosa, para tudo é proveitoso. E veja bem, o exercício físico é altamente benéfico às nossas vidas. Agora, um exercício físico tem que ter o que? Prática, tem que ter o que? Constância. Você não pode fazer hoje e dizer, bem, daqui a um mês eu faço de novo. Esse tipo de exercício físico não vai te fazer bem nenhum, não vai te ajudar em nada. Mas se todos os dias você se levantar, se você colocar o despertador e o teu corpo pedir para que você continue dormindo e você converse com o teu corpo e diga, corpo, você tem que se levantar. Você tem que se levantar, corpo. Você tem que sair, você tem que fazer exercícios, corpo. Se você só pensa em se alimentar das coisas que você gosta, às vezes com muita gordura, com muitas coisas erradas, você conversa com o teu corpo. Corpo, você tem que comer legumes, corpo. Você tem que comer verduras, corpo. Você tem que comer certo, corpo. O teu corpo vai argumentar com você com várias coisas. Pode ter certeza que ele vai argumentar, porque ele argumenta. Ele vai dizer, mas é tão bom. É tão bom. Nada contra, meus irmãos, termos um pouco de carboidrato na nossa vida. O carboidrato é importante, mas saiba conversar com o teu corpo, saiba governar a sua vida. Tenha domínio próprio. Tenha domínio próprio. Mas em tudo isto, nós entramos em uma dimensão que nos leva a tomar decisões. E é sobre isto que eu gostaria de falar essa noite. Completando um pouco do que falamos aqui pela manhã, eu quero falar sobre tomar decisões. A apóstola, a pastora Valnice Milhomens, em uma mensagem feita por ela, disse, você, em questão de decidir, tem total liberdade. Você decide o que você quiser. Você tem liberdade. Você é livre para decidir, mas você não é livre das consequências da sua decisão. Que palavra verdadeira. Você concorda comigo? E concorda com ela? Você é livre, você decide. Se quer, se não quer, se faz, se não faz. Mas as consequências da sua decisão, você não tem liberdade. Elas virão, você querendo ou não querendo. Então, é melhor que saibamos tomar as decisões certas. E eu te traria
E gostaria de te convidar, então, a lermos uma porção das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 13. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13 e deixe aberta aí a sua Bíblia, nesse texto que nos fala sobre Abraão e sobre o seu sobrinho Ló, quando estes se separam. E quando estes têm que tomar uma decisão. E qual é a melhor decisão? Eu creio que todos nós gostaríamos de tomar sempre a melhor decisão. A melhor decisão é a decisão mais benéfica para as nossas vidas. Mas muitas vezes há pessoas que tomam uma decisão errada, uma decisão equivocada. Abraão vinha de uma decisão que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que quando Abraão foi ao Egito, essa foi uma decisão de Abraão. Abraão foi ao Egito. Abraão não consultou ao Senhor, descerei ao Egito ou não descerei ao Egito. Lembre-se que Jacó, filho de Isaac, quando soube que José estava vivo no Egito, disse, eu irei e eu verei ao meu filho. Mas era o Egito. Era o Egito. E então Jacó busca ao Senhor e disse, descerei ou não descerei? Que interessante. Todo o impulso de Jacó era de um pai que não via, possivelmente seu filho, há uns 20 anos, que cria que o seu filho estava morto e agora sabia que o seu filho estava vivo. Qual o impulso? Era um impulso que muitos diriam um impulso incontrolável de ir ver o filho. Ele mesmo diz, basta, eu irei e verei o meu filho. Mas logo depois de ele dizer isto, Jacó consulta ao Senhor, Jacó busca ao Senhor, Jacó ora ao Senhor e diz, descerei ou não descerei? Talvez ele se lembrasse seu pai Isaac, quando houve o problema da seca, porque tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó passaram pela seca. Veja, Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e parece que a seca também foi a seca de Abraão, a seca de Isaac e a seca de Jacó. Abraão desceu ao Egito, Isaac, Deus lhe deu uma palavra clara, não desças ao Egito, fica. E a Bíblia diz que Isaac semeou a terra, era seca, semeou a terra e Deus o abençoou e o prosperou e fez riquíssimo. Ele obedeceu, ele ficou na terra, ele não desceu. Por que será que Jacó sabia o que era descer ao Egito sem a aprovação divina? Quando Abraão foi ao Egito, e é difícil falarmos sobre Abraão, o pai da fé, Abraão, mas Abraão foi ao Egito. Foi ao Egito. E eu creio que o Egito foi marcante na vida de Abraão. Ele voltou do Egito, ele e o seu sobrinho Ló voltaram do Egito, e a Bíblia diz que eles enriqueceram. Enriqueceram no Egito. Eles prosperaram. Abraão trouxe riqueza, mas Abraão não trouxe apenas riqueza do Egito. Abraão trouxe outra coisa do Egito. Abraão trouxe Agar. Você já está me entendendo. Se Abraão não tivesse ido ao Egito, Abraão não teria que depois ter que tomar aquela decisão ao pedido de Sara, que ficasse com Agar, que gerasse um filho através de Agar. Agar existiu na vida de Abraão e de Sara. Por quê? Porque Abraão foi ao Egito. E o Egito traz consequências, não somente da sua passagem, mas do que você traz do Egito, traz consequências à sua vida. Então, consulte ao Senhor.
como fez Jacó: irei eu ao Egito, descerei eu ao Egito. E Deus disse: desce. Deus tinha um plano. Fique sempre consultando ao Senhor. Sabe que é interessante? A Bíblia diz, e veja bem, versículo 1 do capítulo 13: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Ló com ele. Abraão saiu do Egito, Sara saiu do Egito, tudo o que Abraão tinha saiu do Egito. E Ló, seu sobrinho, saiu do Egito com Abraão. Guarde bem esta palavra. Ló também saiu do Egito. A Bíblia diz: era Abraão muito rico e possuía gado, prata e ouro. Eu não sei se você sabe, mas esse é o primeiro versículo nas Sagradas Escrituras que fala de riqueza. Que fala de riqueza. Abraão se tornou rico. E com Abraão, Ló também se tornou rico. Veja Abraão, a Bíblia diz que ele, entre Betel e Ai, montou a sua tenda e levantou ali um altar, e ele invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz no versículo 5, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. A riqueza, e eu não sou contra a riqueza, mas a riqueza de Abraão e de Ló produziu uma incompatibilidade. Eles não podiam habitar juntos. A terra não comportava os dois. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, veja o que está escrito aqui no versículo 7. Os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Que interessante que não havia espaço para eles, no entanto, havia espaço para os outros. Não podiam habitar com os outros, quer dizer, não podiam habitar com eles próprios, mas podiam habitar com os outros. Isso não faz te lembrar de alguma coisa? Sabe, é interessante que quando nós somos ministérios, e quando os ministérios são pequenos, quando os ministérios são mais humildes em tamanho, em porte, em recursos, tão facilmente nos reunimos. Quando os ministérios se tornam muito grandes e muito próximos, eles dizem: não, nós não podemos estar no mesmo lugar. Como não? Se os cananeus e os ferezeus conseguem. E saiba do seguinte: se há divisão entre nós, os que não são dos nossos estão vendo essa divisão no nosso meio. Isso é uma advertência, que eu não irei me deter neste tema, porque o nosso tema são as escolhas, mas é uma advertência que notamos
que a riqueza produziu um problema de relacionamento entre Abraão e Ló, não tanto entre eles, mas os que o seguiam. Havia contendas. Foi então que disse Abraão, versículo 8, a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Versículo 10, que é a base da nossa palavra. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que Deus abençoe a palavra do Senhor em nossas vidas. Ergueu Ló os olhos. Abraão não ergueu os olhos, mas Ló ergueu os olhos. E ele viu a campina, que era boa. Ele escolheu o melhor para ele. Ele tomou uma decisão baseada no Egito. Posso dizer algo? Para mim, Abraão conseguiu tirar Ló do Egito. Mas, parafraseando o que foi dito por outro ministro, Abraão não conseguiu tirar o Egito de Ló. E toda a escolha de Ló foi feita segundo o padrão, segundo os valores, segundo o que ele aprendeu no Egito. Quando ele viu aquela terra, que era semelhante ao Egito, quando ele viu a fertilidade daquela terra, então ele tomou uma decisão. Ele criou o seu próprio Egito. Ele trouxe o seu próprio Egito para a vida dele, porque o Egito estava nele. E ele tomou a decisão, eu volto a dizer, segundo os valores que ele aprendeu no Egito. Com quem ele aprendeu? Ele aprendeu no período que esteve no Egito, o que ele viu no Egito, o Egito o influenciou, o Egito o afetou. O que Abraão mesmo fez no Egito, o erro que Abraão cometeu, o infeliz erro, que por medo disse, Sara é minha irmã, aquela postura que Abraão tomou uma decisão. Para mim, Abraão mudou toda a sua vida. Para mim, Abraão, quando invocou o nome do Senhor, está implícito para mim que Abraão tomou uma decisão também. Senhor, eu não farei nada sem consultar ao Senhor.
Não mais andarei por minha decisão. Muitos de nós somos afetados por decisões que tomamos da seguinte maneira: nós olhamos, nós ponderamos, nós medimos, nós calculamos, nós então decidimos e chegamos a Deus e falamos ao Senhor: abençoa a minha decisão. Nós não buscamos o que seria primordial. Senhor, mostra-me qual é a tua vontade. Mostra-me qual é a tua vontade. Veja, Ló levantou os seus olhos e viu aquela campina. Ele não pensou na sua família, ele pensou no seu gado. Ele pensou no seu gado. Veja, aquele não era um bom lugar para criar uma família, para ter filhos, para educar os seus filhos. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas isso Ló não via. Ló via a qualidade da terra, os benefícios que aquela terra poderia produzir para o seu gado. Abraão então foi para o outro lado. Abraão disse: você vai para um lado, eu irei para outro lado. Abraão vai para outro lado, como ele prometera a Ló. Mas veja, ainda Abraão não está tomando uma decisão, senão a decisão que falou com Ló: não haja contenda entre nós. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Então, Abraão estava esperando algo do Senhor, uma resposta do Senhor. Se você vai ao versículo 14, você encontrará algo interessantíssimo. Veja, levantou Ló os olhos e viu a campina. E agora, versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Depois que Ló se separou dele. E o que disse Deus a Abraão? Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Aleluia. Abraão esperou o quê? Uma palavra do Senhor. Veja a diferença. Um olhou, ergueu os olhos e viu. E deixe-me então dizer algo bem aplicado e que nunca eu entendi tão bem o que diz o Novo Testamento. A Bíblia diz: nós não andamos por vista. Quem pode dizer amém a isso? Nós não andamos por vista. O que Ló fez? Ele andou por vista. Abraão andou diferente. Abraão andou pela fé, e a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. E ele esperou uma palavra do Senhor. Esta é a melhor decisão. Senhor, eu me moverei segundo a tua palavra, eu me moverei segundo o que o Senhor falar comigo. E então Deus disse: levanta os teus olhos e vê. E se você pega essa mesma expressão, agora na boca de Jesus Cristo, Jesus diz o que aos seus discípulos? Erguei os vossos olhos e vede. E quando você traz essa expressão do Velho Testamento e une a expressão do Novo Testamento, em que Cristo diz: erga os seus olhos e veja, os campos já estão brancos, até onde for a tua visão, essa será a tua possessão, porque nós estamos não andando por vista, nós estamos andando por fé.
Nós estamos com uma palavra, nós estamos caminhando confiantes numa palavra, orientados pelo Senhor. A primeira coisa que aconteceu com Ló, e que a Bíblia diz algo que às vezes me inquieta, que às vezes me deixa numa situação constrangedora para entender, porque diz a palavra, e diz, sendo Ló justo, e habitando em Sodoma, o comportamento daquelas pessoas o perturbava, o incomodava. Sabe, não basta você ser incomodado pelo comportamento errado, você tem que ter uma postura certa. Ou a sua justiça, mesmo que você seja justo, a sua justiça não vai durar para sempre. Houve uma dinâmica de escolhas e escolhas erradas de Ló, a tal ponto, que de um homem justo, temente a Deus, ele se torna um bêbado incestuoso. O que torna um homem, de um homem justo, de um homem temente a Deus, de um homem que quer fazer a vontade de Deus até, de um homem que obedece os princípios de Deus, o que torna esse homem de um justo num bêbado, e um bêbado incestuoso, porque assim termina a vida de Ló. Ele termina bêbado e incestuoso. Ora, há um progresso. Se você vai lendo do capítulo 13 até o capítulo 19, você vai vendo um progresso de como este homem, sobrinho de Abraão, vai cada vez mais se envolvendo com Sodoma e Sodoma com ele. E a primeira coisa que eu volto a dizer é que ele saiu do Egito, mas diferente de Abraão, ele trouxe algo do Egito dentro dele. O Egito permaneceu dentro de Ló. Os valores do Egito estavam em Ló. E quando ele fez a escolha segundo os valores que estavam dentro dele. Livre-se, no nome de Jesus, do Egito. O primeiro passo de Ló foi viu. Ele viu a campina que pertencia ao quê? A Sodoma. Ele vê ao longe, ele vê a qualidade das terras, compara com o Egito, ele encontra algo semelhante ao Egito. Aquilo fala com ele, e então ele arma as suas tendas. E esse é o segundo passo de Ló. Ele arma cada vez mais próximo da cidade de Sodoma, até que ele arma sua tenda de frente a Sodoma. Veja que ele foi se aproximando de Sodoma. Um justo não cai repentinamente. É uma queda lenta e progressiva. Você vai perdendo os seus valores, vai perdendo a justiça, vai se contaminando aos poucos. Ele passou de cidade em cidade, de cidade em cidade, de cidade em cidade, e colocou as suas tendas na frente de Sodoma. A Bíblia diz que depois ele já não estava mais nas tendas
de Sodoma. A Bíblia diz que então ele estava agora em Sodoma. Veja que ele saiu de uma situação, ele andava com Abraão, ele estava debaixo da bênção do Senhor, ele tomou uma decisão errada, muito errada, baseada em valores equivocados. Ele começou a se aproximar cada vez mais de Sodoma, cada vez mais do pecado, cada vez mais do erro, cada vez mais da maldade. Ele estava próximo, ele acabou estando dentro. Esse é o progresso de uma decisão. Nós conhecemos a história bíblica, houve guerra, aquela guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Ló foi junto com o rei de Sodoma. Ele agora já está envolvido com Sodoma. Agora, no que Sodoma se mete, Ló também se mete. E Ló é levado prisioneiro. Abraão agora sai com seus homens e derrota aqueles reis que derrotaram aqueles outros reis que aprisionaram ao seu sobrinho Ló e os liberta. Liberta Ló e todos que com Ló estavam. Agora Ló tem uma oportunidade de sair de Sodoma. Ló tem uma oportunidade de sair de Sodoma. Poucos de nós damos atenção a esse momento que Abraão liberta o seu sobrinho. Ele agora tem uma oportunidade, ele poderia dizer: tio, eu estou errado, eu deveria ter falado com os meus pastores, não haja contenda entre nós. Não, tio, nós não podemos ficar assim. Eu te seguirei, eu prefiro perder a minha fortuna, estar contigo aqui é bênção, eu vou junto contigo, eu levarei a minha família para ser criada onde ela deve ser criada, com quem eles devem ser criados, com quem eles devem ser educados. Eu e a minha casa estaremos com você, tio, nós podemos ir. Ou então ele poderia dizer: olha, vamos consultar ao Senhor juntos agora, para onde eu devo ir, para onde o Senhor quer que eu vá. Não, ele voltou a fazer a vontade dele. Para onde Ló voltou? Para Sodoma. Ló volta para Sodoma. Volta para Sodoma. E então, quando os anjos foram, por ordem de Deus, a Sodoma, para tirar a Ló e sua família de Sodoma, o que aconteceu? Eles encontraram Ló aonde? Sentado. Em que lugar? Na porta da cidade de Sodoma. Quem entende de cultura bíblica do Velho Testamento sabe que os que se assentavam na porta da cidade eram pessoas de autoridade dentro da cidade. Eram os homens que julgavam, eram os juízes da cidade, eram pessoas conceituadas na cidade. Ele se envolveu tanto com essa cidade que ele passou a fazer parte da elite da cidade, do governo da cidade. Embora estrangeiro, por quê? Porque ele estava sentado aonde? À porta. Ele estava sentado à porta. Agora, Ló está envolvido com a cidade. A cidade passou a ser tanto deles, que nós conhecemos a história da esposa de Ló, que virou para ver. Se era curiosidade, se era o saudosismo da cidade, nós não sabemos o que a levou a desobedecer, que os anjos disseram: não olhem para trás. E conhecemos a história dela ser transformada numa estátua
de sal, e ali perece a mulher de Ló. O progresso degenerativo na vida de um justo por uma decisão errada. Eu não quero ser Ló. Eu não quero tomar a decisão errada. Ao contrário de Ló, Abraão que buscou a face do Senhor, Abraão que Deus disse, ergue a sua vista e vê. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Eu te darei toda essa terra. Não somente a ti, mas a toda a sua descendência. A toda a sua descendência. Nós precisamos saber fazer a escolha correta. Você e eu somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós não somos livres para não vivermos as consequências da nossa escolha. Ló foi se afastando tanto de Deus, que sabe que existe um outro texto a respeito de Ló que me perturba. Que Deus disse a Ló, vá para tal lugar. E o que Ló disse? Ló disse, não, me permita ir para aquelas cidades. Não para tal lugar. E a Bíblia diz, porque ele tinha medo. Ele tinha medo. Medo de ir para onde Deus estava dizendo para ele ir. Gente, se nós não dermos ouvidos ao Senhor, vai chegar um dia que Deus vai nos falar, nós vamos continuar não dando ouvidos ao Senhor, porque jamais buscamos ouvir ao Senhor. Isso não te dá um temor no coração? Esse exemplo de Ló? Porque Ló levou a sua vida inteira tomando suas próprias decisões. Suas próprias decisões. E quando Deus falou com ele, quando ele sai da cidade, Deus diz para Ló, vá para tal lugar. E Ló diz simplesmente não. Como é que você diz não? Porque aquela não era a vontade de Ló, aquela era a vontade de Deus, e a vontade de Deus, eu posso te garantir, era melhor se Ló tivesse ido para onde Deus disse, para ele ir, a história de Ló seria completamente diferente. Ele não terminaria esse bêbado, incestuoso, ele não terminaria nessa desgraça que foi o final de sua vida, a degeneração total de sua vida. Por quê? Porque no momento em que Deus lhe disse, vai, ainda não era tarde demais, ele errou. Ele errou. Mas Deus ainda tinha mais uma oportunidade para Ló, e disse, vai para tal lugar, Ló. Esse era o lugar em que Deus o abençoaria, esse é o lugar em que Deus o exaltaria, esse é o lugar no qual Deus agiria na vida dele. Mas ele disse, não, eu quero ir para outro lugar. Em outras palavras, eu não quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a minha. Ele fez novamente uma escolha errada. E, meus irmãos, as escolhas erradas trazem consequências terríveis à nossa vida. Abraão fez escolhas certas, você dirá, mas por que ele fez escolha certa? Porque ele esperou Deus falar com ele. Ergue os teus olhos, Abraão. Ele não ergueu os olhos e disse, eu escolho esta. Eu escolho aqui. Eu irei para lá.
Abraão esperou Deus falar com ele, e Deus falou com ele e disse: ergue os seus olhos e vê. E assim Deus abençoou a Abraão. Eu oro ao Senhor que nós façamos a escolha certa, a melhor escolha. A Bíblia diz que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que experimentemos qual é qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Há uma vontade de Deus que é boa, que é agradável e que é perfeita para as nossas vidas. E nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos não andar por vista, mas andar por fé, sendo conduzidos pela palavra do Senhor, sendo conduzidos pela revelação do Senhor. Porque Deus não deixará o seu povo andar confundido, Deus não deixará o seu povo andar envergonhado. Deus te abençoará, Deus nos abençoará. Nós precisamos tomar a melhor decisão. A melhor decisão vem do Senhor. Você pode, entre outras coisas, começar a trazer esta palavra, lendo esta palavra, a palavra de Deus, trazer para dentro de você, não o Egito dentro de você, mas a palavra dentro de você, para que quando você fizer a sua escolha, você vai fazer baseado nos valores desta palavra. Então você será conduzido por esta palavra. Você pode buscar em oração ao Senhor, para que o Senhor venha e te dê uma palavra, para que o Senhor te diga: ergue os teus olhos e veja. E veja, e até onde for a tua visão, essa será a tua possessão. Abraão, ele se colocou em marcha, Abraão, ele entrou em ação segundo o que Deus lhe falava. E não chegarmos a um ponto que não ouvimos a Deus, que não consultamos a Deus, que não escutamos ao Senhor, que não invocamos ao Senhor. A Bíblia diz: invoca-me. Abraão, aqui no texto diz, e Abraão invocou ao Senhor. Invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me. Sim, nós precisamos invocar ao Senhor, sim, nós precisamos tomar a melhor decisão, e eu não quero viver as consequências da má decisão a tal ponto que chegue como Ló chegou, que Deus mesmo falando comigo, Deus falando, me dizendo para onde eu tenho que ir, eu digo ao Senhor: não, eu irei para outro lugar. Porque isso só trará tragédia às nossas vidas. Eu quero ir para onde o Senhor está nos conduzindo a ir. É para lá que eu quero ir. Essa é a decisão que eu tomo nessa noite. É interessante, e com isso eu concluo, quando nós lemos outra história de uma decisão entre duas pessoas que cada uma tomou uma decisão. Ruth tomou uma decisão junto com a Noemi. E o que Noemi disse: voltem para a sua família, voltem para o seu povo, voltem para os seus deuses. Noemi disse: voltem para os seus deuses. Mas quando Ruth tomou uma decisão e disse: não, Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus.
ela não abriu mão apenas de sua família, ela não abriu mão apenas do seu povo, ela, glória a Deus, abriu mão dos seus deuses. Essa foi a decisão de Ruth. Ruth decidiu-se por Deus. Talvez haja alguém nessa noite que esteja nos ouvindo e que também tenha que tomar uma decisão. Foi uma decisão não apenas familiar, foi uma decisão não apenas cultural, foi uma decisão religiosa. Ruth tomou uma decisão religiosa. Ela abriu mão dos seus deuses e ela assumiu o Deus de Israel como seu Deus. E eu digo àquele que nos ouve hoje, talvez pela live, abra mão de todo o engano, de toda a mentira, de todos os deuses. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, porque os ídolos, os deuses desses povos, não passam de engano, não passam de mentira. O nosso Deus fez os céus e a terra. E então eu te convido a aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, a dizer, o teu Deus é o meu Deus. É a melhor decisão que você pode fazer em sua vida, é decidir-se por Jesus Cristo. Não decida segundo os valores do mundo. Não deixe o Egito. Tem muita gente que está decidindo segundo os valores do mundo. Tem muita gente que está, nos nossos dias, literalmente nesses dias, estão eles buscando alegria, estão eles buscando felicidade, estão eles buscando as campinas de Sodoma e Gomorra. Mas isso nunca termina bem. Alguns dizem, não, mas eu não sou de Sodoma, eu não estou em Sodoma, eu não me envolvo em Sodoma. Não é verdade? As pessoas não falam isso. Eu só quero ver. Você conhece gente que fala assim? Eu só quero ver. E ele montava as suas tendas nas cidades, na campina de Sodoma e Gomorra. E ele começou a ver cada vez mais de perto, até montar a sua tenda, de maneira que sempre que ele saía da tenda, ele via Sodoma. E um dia, ver Sodoma já não era o suficiente, ele tinha que morar em Sodoma. E agora, morar em Sodoma já não era o suficiente, ele tinha que se envolver com Sodoma. E logo, logo, a justiça dele degenerou. Se você tem entrado nesse caminho de Ló, porque esse é um caminho fácil de entrar. Não estou fazendo nada, só estou apreciando a vista. Deixe-me dizer uma coisa sobre isso, só estou apreciando a vista. Certa vez um pastor, me perguntou, Aloysio, o que você acha dessa frase? Porque nós ouvimos muita gente pregar, o problema não é a primeira olhada, o problema é a segunda olhada, que falava sobre o olhar malicioso, sobre dizer, eu não estou traindo minha esposa, eu só dei uma olhada, mas se eu der a segunda olhada, eu já estou com outra intenção. Eu vou dizer a você o que eu disse para ele. Eu disse, meu irmão, a Bíblia que eu li não fala da segunda olhada. A Bíblia que eu li fala da primeira olhada. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já pecou. É a primeira olhada. É
primeira olhada, não é a segunda olhada. É a primeira olhada. Se você olha e olha com um olhar de cobiça, é a primeira olhada. Esse negócio de dizer, não, a segunda olhada, eu entendo o que as pessoas querem dizer. Com todo respeito, eu entendo. Mas eu quero dizer algo a você, que isso abriu literalmente uma permissão para dar uma olhadela. Sabe, Davi não precisou de uma segunda olhada. Quem concorda comigo? Davi pecou na primeira olhada, quando ele olhou a primeira vez, Betsabá. Eu tive em Israel e espero que um dia várias pessoas aqui da igreja e de outras igrejas possam ir conosco a Israel. Eu gostaria de voltar a Israel. Eu gostaria mesmo. Bem, vamos gerar isso em fé aqui. Vamos gerar uma viagem para Israel, do nosso ministério, da nossa igreja, vários de nós indo lá. E diz, pastor, eu não tenho nem ideia como é que a gente consegue um negócio desse. Eu não consigo ir ali. E o senhor está falando de lá? Sim, vamos gerar em fé. Mas eu estive na cidadela de Davi e o guia que ali estava dizendo, bem, você conhece a história de Betsabá? Betsabá morava lá embaixo. Eu disse, meu Deus, Davi conseguiu ver dessa distância. É muita vontade de ver. Eu acho que o que mais funcionou em Davi foi a imaginação. Foi a imaginação que mais funcionou em Davi. Ora, meus amados irmãos, nós temos que frear o pecado do início. E o início de frear o pecado é antes de pecar. É assim que você luta contra o pecado. Você luta contra o pecado não pecando. Você não luta contra o pecado tendo pecado e vou dar um jeito. Não é assim que você luta contra o pecado. Você tem que lutar contra o pecado não pecando. Qual é a tua escolha? Qual o caminho que você deseja fazer? Você deseja o caminho de Ló? Ou você deseja o caminho de Abraão? Você deseja ouvir a Deus? Ou terminar como Ló, que mesmo ouvindo a Deus, não dá ouvidos ao que Ele te diz? Porque você fez tanta tua vontade, que o dia que Deus revela a vontade dEle para você, você vai dizer, não, Senhor, eu quero fazer a minha. Não, eu não quero ir por esse caminho. Eu quero esperar Deus falar comigo. Em vez de eu erguer os meus olhos, eu quero esperar que Deus diga, ergue os teus olhos e olha. Como Jesus disse aos seus, erguei os olhos e olhai, os campos já estão brancos. Eu quero fazer a vontade de Deus. Esta é a minha escolha. E eu te convido a fazer a mesma escolha. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos aqui nos colocar em Tuas mãos para fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é fazer a Tua escolha. Por isso, abençoa-nos aqui, Senhor. Abençoa-nos pelo Teu poder, abençoa-nos pela Tua misericórdia, abençoa-nos pela Tua graça. Abençoa-nos, ó Pai. Que o Teu poder esteja sobre nós agora. Que o Teu poder esteja sobre a nossa vida. Que o Teu poder esteja sobre o nosso viver. Jesus Cristo, nós oramos. Nós não queremos agir como Ló agiu. Nós não queremos entrar na dinâmica da degeneração da justiça. Livra-nos deste mal. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.